Boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais uma das nossas conversas perfumadas aqui na FSA Perfumes Naturais. Então, enquanto vocês estão chegando, eu vou aqui fazendo as apresentações. Então, as conversas perfumadas, como você já sabe, se você ainda não sabe, eu vou te explicar agora, elas são um espaço que a gente tem aqui na FSA para trazer temas que são relevantes para quem já cria perfumes ou quer aprender a criar perfumes de forma independente. Então são vários temas com as mais diversas segmentações, todos eles ligados a esse contexto. E o tema de hoje, então, é um de extrema importância, como você vai entender ao longo da nossa conversa. Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria, criador da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola de perfumes online que oferece formação e aperfeiçoamento em perfumaria. Se você tem interesse nesse tema, então convido você depois a dar uma olhada no trabalho aqui da FSA. Então, como eu estava falando no início, né, a ideia das conversas perfumadas é trazer esses temas relevantes para quem tem interesse em aprender essa arte tão bonita que é a perfumaria. E o tema de hoje eu intitulei a nossa conversa de O Perfume Natural e a Lista de Alergênicos. Esse tema, na verdade, para quem trabalha com cosméticos naturais, independente de ser perfume natural, é um tema que interessa para todo mundo que trabalha com cosmético natural. Lembrando sempre que o perfume é um tipo de cosmético. A gente nunca pode esquecer disso. Por isso, apesar do título ser o perfume natural e a lista de alergênicos, ele poderia muito bem ser os cosméticos naturais, incluindo o perfume e a lista de alergênicos. Então, eu não sei se você já ouviu falar dessa lista de alergênicos. Ela é uma lista muito conhecida de quem trabalha na indústria, é uma lista muito importante de se conhecer para quem tem interesse em regularizar a sua produção de cosméticos ou de perfumes. Mas eu vou esmiuçar isso um pouco mais ao longo da nossa conversa, tá bom? Então, para quem está chegando aí agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, e quem for chegar depois também, seja bem-vinda, seja bem-vindo para esse assunto tão interessante. E a primeira coisa que eu quero trazer, eu preparei aqui alguns tópicos, eu quero te falar o porquê que eu resolvi falar desse tema, né? Por que eu resolvi falar dessa lista de alergênicos, e eu espero poder te mostrar isso ao longo aqui da nossa conversa. Estou vendo aqui que a Cora já sabe da bendita lista, a lista temida, a famigerada lista de alergênicos. O primeiro ponto, é claro que aqui é importante eu já falar para você logo de cara, que nesse tempo que a gente tem aqui, é impossível eu falar tudo sobre a lista de alergênicos. Esse assunto é extremamente complexo e não é a minha intenção aqui cobrir todos os aspectos. A minha intenção aqui, e essa eu vou cumprir, é introduzir você no assunto. Você não vai ser mais cru no assunto depois que você assistir essa live. Isso eu te garanto. Você já vai ter um conhecimento mínimo significativo para você falar sobre o assunto e, inclusive, buscar mais informações sobre o assunto. Eu resolvi falar desse tema, primeiro porque segurança, como eu sempre falo, segurança é critério de qualidade. E independente da gente, quando a gente está falando de produção artesanal, que normalmente é o que eu costumo falar aqui mais, há muitas pessoas ainda estão produzindo de forma artesanal, não numa produção de nível industrial grande. Eu sempre gosto de falar também que artesanal não é isento de qualidade, muito pelo contrário. Aqui no Brasil, a gente vê que o artesanal, muitas vezes, ele tem um viés meio negativo, um viés meio estigmatizado, sendo que fora do Brasil eu já vi algumas expressões que o artesanal, inclusive, é visto como produto de luxo. Não é 100%, tá, gente? Obviamente,
mas eu já vi isso acontecer. Eu não sei se vocês já viram isso acontecer, mas eu já vi isso acontecer muito. A ideia do artesanal trazer aquela ideia de fundo de quintal, aquela coisa feita nas coxas, né? Feita de qualquer jeito. E isso não podia estar mais longe da verdade, principalmente para quem resolve trazer qualidade para suas criações, independente do tamanho da produção, ou se ela está já regularizada oficialmente ou ainda está em vias de. Esse é um ponto que eu queria trazer das razões para falar desse tema. Segurança é uma das áreas de concentração do meu trabalho, então esse tema está sempre, vocês podem ver que eu estou sempre falando disso, é um dos primeiros motivos, mas um outro grande motivo, são 3 grandes motivos. O segundo grande motivo é porque a nossa querida lista de alergênicos, no ano passado, ali julho, agosto do ano passado, ela foi expandida. Então a lista agora tem uma quantidade muito mais significativa de alergênicos, que eu vou contar tudo. Esse é um segundo motivo para essa nossa conversa, essa atualização da lista de alergênicos e todos os impactos que isso vai ter, levando para o terceiro motivo, que, por exemplo, para quem deseja, para quem já está pensando em fazer, ou para quem vê isso como uma possibilidade, a regularização dos seus perfumes naturais e dos seus cosméticos naturais, esse assunto é de vital importância. Você vai entender por quê também daqui a pouco. Essas são as 3 razões para eu falar desse tema. E aí, então, a partir disso, agora eu vou me aprofundar nesse tema. Eu vi que a Cora já falou aqui, que já ouviu falar da lista. Eu não sei vocês que estão entrando aí agora, se já ouviram falar dessa lista ou se já tiveram até alguma experiência com ela, podem comentar aí. Bom, enquanto vocês colocam aí, né, o comentário de vocês, eu quero conceituar o que é a lista de alergênicos. É a primeira coisa que a gente tem que saber. A lista de alergênicos é muito simples entender, ela é uma relação, uma lista de substâncias com potencial alergênico, substâncias usadas como fragrância que tem potencial alergênico. É uma relação, uma lista, é isso mesmo. O nome já diz tudo, é uma lista de substâncias que podem ser usadas como fragrância em cosméticos de um modo geral, o perfume como um tipo especial de cosmético, que tem potencial para alergia. Não significa que eu vou passar um produto que tenha substância, essa é uma confusão que tem que ser esclarecida, não significa que eu vou comprar lá um produto que tem lá alguma substância dessa lista listada e eu vou passar e eu vou dar uma alergia instantaneamente. Não é isso, gente, por favor. A gente tem que entender isso. Essa lista ela tem essa relação, essa é uma lista que foi elaborada pela Comissão Europeia de Regulação, ela está em vigor na Europa, obviamente, na União Europeia como um todo, mas para a gente que mora aqui no Brasil, dela a gente não escapa, porque a Anvisa leva essa lista em consideração nas suas regulamentações, por exemplo, de rotulagem, que é o foco principal, é o grande objetivo dessa lista de alergênicos. Então, primeiro vocês precisam entender esse conceito para a gente se aprofundar e a partir de agora você já vai ter muito mais know-how para poder, inclusive, conversar sobre o assunto, tá? O Júlio está fazendo uma pergunta aqui muito interessante que eu não vou responder agora, tá? Tá muito o carro na frente dos bois. Eu vou pedir para guardar a sua pergunta para o final, tá? A pergunta dele é muito interessante. Como funciona a classificação de alergênico em fragrâncias que contêm tinturas? Deixa essa pergunta para o final, me lembra ela no final, por favor, porque deixa eu falar primeiro, que aí você vai entender, a sua pergunta vai ser respondida ao longo do que eu for falar. Só um pouquinho de paciência, tá bom? Então, entendido o que é a lista de alergênicos, é essa relação elaborada por essa Comissão Europeia de Regulação
exatamente para listar substâncias que são usadas como fragrância que têm potencial alergênico. Tem potencial alergênico. Vamos falar da alergia então? A alergia ou sensibilização é um dos tipos de reação cutânea mais comum que a gente tem para o uso de cosméticos, por exemplo. Ela é muito comum, por exemplo, com determinados corantes, com muitos materiais de fragrância, por isso ser tão importante entender o assunto. Só que o que muita gente confunde da alergia é confundir a alergia com a irritação. A irritação é um outro tipo de reação cutânea muito comum, que ela se manifesta no momento em que você tem contato. Ela já tem vermelhidão, coceira, às vezes sensação de queimadura. A alergia não. O que torna ela mais perigosa? A alergia ela é meio insidiosa. A alergia, para se manifestar, você tem que ter contatos repetitivos com uma determinada substância e ao longo do tempo, se infelizmente isso acontecer, pode ser montada uma reação imune, uma reação do sistema imune, que depois, a partir de um determinado tempo, essa reação montada, toda vez que o organismo, toda vez que a sua pele tiver contato com essa substância de novo, monta-se essa resposta. Com vermelhidão, com coceira, com irritação, alguns casos até mais graves. A alergia, ela não é ali na hora, é o grande problema dela. Ela vai se manifestando ao longo do tempo. Tanto é que tem pessoas que não têm alergia e podem desenvolver alergia a determinadas substâncias de fragrância ao longo do tempo, independente de qual matéria-prima essa substância esteja. Tá entendendo aí como é que eu já ia responder um pouco a dúvida do Júlio? Mas vai ficar mais claro. É a primeira coisa que a gente precisa entender. E quando eu falo que uma substância dessa lista tem potencial alergênico, é porque já foi avaliado em estudos clínicos e científicos que as substâncias que nessa lista estão presentes têm um maior risco de causar alergia. Por isso é importante, e é o que essa Comissão Europeia propõe com essa lista, o que essa lista vai determinar? Ela vai determinar que qualquer uma dessas substâncias que está na lista, se ela presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora, essa é a grande questão da lista. Qualquer substância que está nessa lista de alergênicos, se ela está acima de uma determinada porcentagem no meu produto, eu tenho que indicar na rotulagem. Eu vou repetir porque isso aqui é fundamental para você entender. Qualquer substância da lista que no meu perfume ou no meu cosmético estiver acima de uma determinada porcentagem, eu tenho que falar isso para o meu consumidor. Eu tenho que indicar lá. Na hora que eu coloco ingredientes, o nome dessa substância tem que estar lá, porque é uma questão de transparência e segurança. A pessoa que sabe, por exemplo, que ela tem alergia a limoneno ou geraniol, ela vai ver no rótulo e então ela não vai usar o produto. A grande questão é essa. Vocês já devem ter visto, se não viram, fica de dever de casa. Pega um rótulo qualquer de um cosmético que você compra no supermercado e olha lá ingredientes ou composição. Provavelmente você vai ver, normalmente é no final, tá lá geraniol, citronelol, limoneno, linalol e outros nomes que são exatamente substâncias da lista de alergênicos, porque estão acima de uma determinada porcentagem, ok? Por isso, essa é a grande questão. Mas qual porcentagem? Depende do tipo de produto. Se o produto for do tipo Livon, que é um tipo de produto que fica na pele, a gente não enxágua ele, o perfume é assim, mas a gente tem também hidratante, maquiagem que fica. Essa porcentagem, olha que é bem pequenininho. Se a substância da lista tiver acima de 0,001% no produto, eu tenho que indicar na rotulagem. Lá, ingredientes, eu tenho que colocar que está presente a substância. Isso para do tipo Livon, que é o que fica na pele. O perfume é um exemplo. Se eu estiver lidando agora com um produto do tipo Rinse Off, que é o shampoo, o shower gel, esse tipo de produto que a gente lava, a concentração é um pouco maior, 0,01%.
Então, ela é 10 vezes maior, na verdade. Ou seja, na grande maioria dos casos, muitas substâncias vão ter que ser indicadas, porque vamos combinar que 0,001 é uma concentração bem pequenininha e muito fácil da gente estourar, ultrapassar. Claro que para isso eu vou ter que ter um conhecimento profundo da fórmula do meu perfume, do meu cosmético, para eu saber que está acima de 0,001 para um perfume, por exemplo, ou 0,01 para o caso de um sabonete, de um shampoo, por exemplo. Deu para entender isso? Esse ponto aqui é o grande ponto que eu quero que vocês entendam. Então falem para mim, por favor, se vocês entenderam, tá? O Júlio deu um exemplo aqui de outro, eu não vou falar as 26 não, tá, gente? Cumarina é uma outra substância que está nessa lista. Ficou claro para vocês? Então, esse aqui é o ponto central para você dominar mais esse assunto. Como eu disse, mesmo sendo uma ideia introdutória que eu quero com essa conversa, eu quero que isso aqui você domine. Entender o que a lista significa. Eu tenho, então, quando acima dessas proporções, eu preciso indicar na rotulagem que a substância está presente. A lista atual, né? Só uma coisa antes. Eu falei que isso foi feito pela Comissão Europeia. Mas será que a gente aqui não tem que preocupar com isso? Tem. Tanto é que vocês já viram, eu comentei do exemplo dos produtos que você vai olhar lá, ou seja, no Brasil essa lista de alergênicos também é seguida. E a Anvisa tem uma RDC que fala disso, que mostra lá a lista, que a lista até o ano passado, até o meio do ano passado, tinha 26 alergênicos. São várias substâncias, eu mencionei geraniol, a gente falou aqui da cumarina e várias outras. Eu vou mencionar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas no Brasil, então, a gente tem essa RDC, a RDC número 3 de 2012. Como essas RDCs estão sempre sendo atualizadas, se tiver alguma versão mais atual, você, por favor, e você souber, por favor, me avise para eu poder fazer uma correção. Mas da informação que eu pesquisei, a mais recente era essa. Lá no finalzinho dela, porque é uma RDC que fala de dizeres de rotulagem, a gente tem lá a lista de 26, falando exatamente as concentrações que eu falei e a indicação no rótulo, como obrigatória nesses casos. Tudo bem? Certinho? O Júlio está comentando uma coisa aqui que não tem nada a ver com o assunto, tá, Júlio? É outra coisa. Ele está falando aqui da dificuldade de achar a dosagem máxima da categoria 4 de cada composto. Júlio, você está acelerando as coisas hoje. Eu vou falar disso no final, mas vou falar aqui agora já. Gente, categoria da IFRA não tem nada a ver com lista de alergênico. A única frase que eu vou dizer aqui, eu vou deixar para falar no final. Isso que o Júlio trouxe aqui, isso é categoria de produto da IFRA. Uma coisa que não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de lista de alergênicos, que é outro assunto. IFRA é outra coisa, lista de alergênicos é outra, mas a gente vai ter interfaces que eu vou esclarecer daqui a pouco, tá? Tudo bem até aqui? A gente entendeu o que é a lista, a gente entendeu o que ela significa na prática. Agora, então, eu vou falar da lista até então e da nova Big Master Lista, que vai chocar quem ainda não sabe da nova quantidade de alergênicos, ok? Vamos lá. A lista, não é bem a lista atual mais, mas a lista mais recente, a lista original, ela tinha 26 substâncias, que é esse número comum que vocês já conhecem. Se olhar no rótulo do produto, vocês vão ver lá geraniol, cumarina, linalol e um tanto citronelol, esses que a gente já está mais familiarizado. Ela então tem 26 substâncias, sendo que a grande maioria é isolado. E a minoria mesmo, são substâncias complexas. E a saber, um deles é o musgo de carvalho. Clássico, que está lá na lista. A gente tem 24 isolados,
tanto isolados que podem ser naturais, como hoje a gente já tem um leque maior, e aqueles isolados que são unicamente de origem sintética. Geraniol e citronelol, por exemplo, vocês já sabem disso, se vocês seguem aqui o meu trabalho. Geraniol e citronelol pode ser isolado natural ou isolado sintético, químico aromático, mas, por exemplo, o hidroxicitronelol, que é uma molécula exclusivamente de origem sintética, ele está nessa lista de 26, a lista original. Mas a gente tem extratos naturais complexos, como é o caso do musgo de carvalho. Está lá, Evernia prunastre extract, que é um dos componentes que está nessa lista de alergênico. Tudo bem? E aí, esses componentes, né, eles estão na regulação. Eu anotei porque eu não vou lembrar isso de cor, tá, gente? É a regulação 1223 de 2009. No anexo 3 dela estão esses 26. A nova regulação, a regulação se chama 2023/1545, que entrou em vigor em agosto do ano passado. Essa lista agora, ela passou de 26 para 82. Respondendo aí, Gisele, o seu comentário, são 82, tá bom? Agora a lista de alergênicos, vocês devem estar colocando aquele emoji, né, desesperado assim, com aquela boca aberta de surpresa. Não sei, eu quando vi eu fiquei um pouco assustado, mas agora que eu já estudei mais, me acalmou, porque na verdade o que importa é o princípio por trás da lista. É isso que é mais importante do que a quantidade de substância. Dá mais trabalho para a gente? Dá, mas quando a gente entende a razão de ser da lista, a gente entende que é o que tem que ser. Então a gente aceita de uma forma mais tranquila. Ela passou, a Cora fez um comentário muito interessante, que é, nossa, como aumentou. Realmente aumentou muito, mas, Cora, se você parar para pensar, se a gente considerar a outra de 2009, que na verdade ela nem é de 2009, ela é de 1999, pelo que eu entendi do frigir dos ovos ali, houve algumas alterações, e essa de 2009, pensa bem, de 2009 para 2023 é bastante tempo. Isso dá para acumular muitas informações acerca de outras substâncias, e isso acabou levando para essa lista atual, que entrou em vigor em agosto do ano passado, com agora 82 substâncias, tá bom? Regiane está perguntando onde tem essa lista. Então, Regiane, aí você pode pesquisar na internet alergênicos para fragrância, União Europeia, alergênico para fragrância 82, aí você encontra, porque tem a página do Comitê de Regulação, que agora eu não sei te dizer de cor não, tá? Mas é fácil de achar, é só perguntar para o oráculo/Google, que você vai encontrar facinho essa lista, tá? Lizzie está comentando aqui que é uma lista imensa, mas é importante para a segurança de todos. Excelente comentário, é exatamente isso, tá? A Cora está comentando, exatamente, a anterior é mais antiga. Vocês vão entender, eu fiquei pensando muito nisso, eu tenho um comentário para fazer daqui a pouco. Só que é o seguinte, a lista nova, ela entrou em vigor no ano passado, em agosto, eu até anotei, acho que foi 16 de agosto, eu não tenho certeza. Mas o que importa é que é agosto do ano passado. Só que é o seguinte, as empresas vão ter um prazo aí razoavelmente generoso para se adequarem, porque o prazo é de 3 a 5 anos para poder todos os produtos, os novos e os que já estão, terem a sua rotulagem toda adequada para essa nova legislação. Então, é só a partir de 31 de julho de 2028 é que não vai poder mais ter nenhum produto que vai estar sendo comercializado, regularizado, que não siga mais essa nova diretriz. Então, o prazo é de 3 a 5 anos, porque até 2026 tem um tipo de prazo que é até 2026, mas o prazo final mesmo para todo mundo, produto novo e produto que já está no mercado, que já está comercializado, que já foi produzido e não dá mais para eu mexer na rotulagem, o prazo final para todo mundo, é isso que importa para nós,
é 2028, 31 de julho de 2028. É claro que para a gente que produz de maneira artesanal, para a gente que está querendo regularizar, lembrando mais uma vez, eu não estou falando só para quem faz perfume, para quem faz cosmético natural também e está querendo regularizar, por que não já fazer isso de uma vez? Por que não já olhar isso de uma vez? É muito menos dor de cabeça do que depois ter que adaptar. Então é uma reflexão que fica aí para a gente poder refletir sobre ela. E eu trouxe a critério de curiosidades. Obviamente, eu não vou ler as 82 substâncias aqui. Vocês podem pesquisar depois. Eu até comentei aqui a dúvida da Regiane, que vocês podem pesquisar. Eu não tenho conhecimento até o presente momento de uma nova RDC da Anvisa que já inclua todas as 82. Eu só conheço essa que tem as 26 originais. Mas, por exemplo, gente, vocês vão ficar chocados. É porque agora o número de substâncias naturais complexas é muito maior. Então eu trouxe alguns exemplos que vão surpreender, alguns me surpreenderam. Por exemplo, de isolados a gente vai ter, por exemplo, a vanilina que não estava, agora está. O acetato de geranila, que eu adoro de coração, agora está. O santalol está. E várias outras substâncias novas que agora estão na lista. Isolado, que pode ser de origem natural ou sintética. Só que a gente tem várias naturais complexas. E aí eu anotei aqui, óleo essencial de canela, agora faz parte da lista. O óleo essencial de neroli, lavanda, sândalo, patchouli, cedro do Atlas. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. O próprio limão, o óleo essencial de limão. A gente então agora tem várias substâncias naturais complexas. Independente de qual substância natural complexa que eu estou falando, se aquela substância complexa tem alguma daquelas moléculas, ela também faz parte dessa classe de alergênicos. Vocês concordam comigo? Vamos pegar um caso aqui. Vamos pegar o geraniol. O geraniol é um caso interessante. O geraniol está na lista de alergênicos, mas, por exemplo, se a gente pegar a rosa, o óleo de rosa, óleo essencial de rosa, que tem geraniol numa proporção considerável, ora, será que não seria o caso de, então, indicar o óleo essencial de rosa? Lavanda, rica em linalol, às vezes eu não tenho lá o linalol indicado no produto, mas eu tenho o óleo essencial de lavanda, que é rico em linalol. Então, a gente começa a entender um pouco desse racional de colocar determinadas substâncias complexas, porque mesmo que elas não sejam só uma determinada molécula, elas têm aquela molécula num nível grande o suficiente para ultrapassar aquela concentração que eu falei lá, que colocaria como obrigatória a indicação de rotulagem. Por isso, então, que a gente precisa entender. Eu fiquei muito chocado com o patchouli, quando eu vi o patchouli. Eu não tinha lido o patchouli na primeira vez que eu li a lista completa, depois que eu estava estudando de novo, aí eu já tinha, gente, o patchouli está aqui, e várias outras substâncias complexas naturais. Tá? Então, é para vocês entenderem que essa lista agora ficou bem grandona. Eu não fiz a discriminação igual eu fiz na outra, que tinha 24 isolados e 2 complexos. Eu não fiz esse destrinchar dos 82, quanto que é isolado e quanto que é complexo. Isso eu não fiz, e eu também não vou ler para vocês a lista completa, porque é uma lista enorme e nem dá tempo de fazer isso. Mas é uma pesquisa que vocês podem fazer depois, que vale a pena. Tudo bem? E aí, chegando então até aqui com a nossa conversa, eu espero ter deixado claro para vocês aí um pouco mais desse assunto. Vamos só fazer vamos recapitular o que a gente viu até aqui, só para poder contextualizar. Aí eu vou tratar de tópicos específicos, inclusive a dúvida que o Júlio fez lá no início sobre a questão das tinturas. Eu falei para você no primeiro momento os porquês que eu quis falar desse tema, e um dos porquês mais importantes é para quem tem interesse de fazer regularização dos seus cosméticos ou perfumes naturais. É um ponto fundamental, porque segurança é um ponto fundamental da criação. Depois eu comentei com você o que é a lista de alergênicos.
ela foi elaborada então por essa Comissão Europeia, mas a gente tem impactos aqui porque a Anvisa segue essa lista e essa lista vai então trazer essas substâncias que precisam estar indicadas na rotulagem quando acima de uma determinada porcentagem, que vocês viram que é muito fácil de alcançar, principalmente no produto que é o nosso foco principal, que é o perfume, que é um produto do tipo Livon, que a gente deixa ele na pele, e a concentração é de 0,001%, o nosso limite para indicação. Não é limite de uso, não confundam isso. Quando eu estou falando 0,001, não é para você achar que essas substâncias podem ser usadas só até esse valor, pelo amor de Deus. A gente não está falando de limite de uso, a gente está falando de concentração que precisa ser indicada. É totalmente diferente o assunto. Não é IFRA aqui, a gente não está falando de limite da IFRA. E depois eu comentei com vocês, então, sobre a lista original de 26, que agora é uma lista de 82, que entrou em vigor ano passado, mas tem um prazo de implementação que, no seu prazo mais extremo, no seu tempo mais extremo, vai até 2028. A gente ainda tem tempo para poder se adequar a isso, mas o quanto antes a gente já fizer, melhor para nós. E aí, eu trouxe vou colocar 5 pontos, porque eu vou aproveitar a dúvida que o Júlio trouxe aí, eu vou falar dela por último, aliás. O primeiro ponto é a lista versus os padrões da IFRA. Então, eu já respondi, mas eu vou agora focar nisso. Não confunda a lista de alergênicos com os padrões da IFRA. Os padrões da IFRA, eles vão estar ligados à ideia de proibição, de restrição e de especificação. Proibição, eu já falei disso em outras lives, não pode usar. Restrição, pode usar até um determinado valor, cada um para uma substância. E a especificação é que pode usar, mas tem questões, tem especificações que devem ser seguidas. A lista de alergênicos, ela vai ter, por exemplo, substâncias que são restritas e substâncias que são especificadas pela IFRA. Vai ter, no caso da lista de alergênicos, a grande questão é a alergenicidade. Dentro da IFRA, eu tenho, por exemplo, fototoxicidade, que é outra coisa. Eu tenho toxicidade sistêmica, que é outra coisa. Então, a gente não pode confundir. E também o que eu acabei de falar agora há pouco. Esse limite pequenininho de indicação do alergênico não é o limite de uso dele da IFRA. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Da lista de alergênicos, eu tenho que falar para o meu consumidor que a substância está presente. É isso. Eu não tenho uma proibição de uso ou um limite de uso ali, essa concentração ligada à lista de alergênico. Eu tenho limite quando eu tiver, no caso da IFRA, mas isso aí normalmente são outros valores. Então não confunda uma coisa com a outra, porque elas têm uma relação sim, mas elas não são a mesma coisa. Muito cuidado para não confundir. Segundo ponto, tem muita gente que apavora. Eu vi até uma reportagem que na época me apavorou, isso já tem uns anos, falando das previsões que essa lista nova ia surgir, que a lavanda ia ser proibida de ser usada e outras substâncias iam ser proibidas. A lista de alergênicos, gente, não é uma proibição de uso, assim como não são os limites da IFRA. A lista de alergênico é simplesmente uma regulação para indicação de rotulagem. Agora, então, o óleo essencial de lavanda entrou na lista de alergênicos, eu não posso mais usar. Não, gente, não é isso. Eu só tenho, quando eu vou regularizar o meu produto, eu tenho a obrigação de mostrar, de relatar na minha rotulagem que, por exemplo, tem óleo essencial de lavanda se ele estiver acima daquela proporção. Tá claro isso? Esse tema eu já falei com vocês, ele é difícil mesmo, mas eu espero estar deixando claro. Estou vendo aqui que a Cora entendeu direitinho. Isso aqui não é limite de uso.
essa porcentagem para indicação não é limite de uso, tá? Não é para confundir, nem é proibição de uso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual, eu vi a reportagem na época, eu falei, meu Deus, mas como que a gente vai ficar sem usar lavanda? Que não é proibição, é uma indicação. Que, né, assim, aí a gente entra num ponto bem polêmico, bem difícil de falar, que é que quando você não tem o seu produto regularizado, você não é obrigado a indicar. Eu acho complicado, mas aí eu sempre gosto de falar com os meus alunos que eu gosto de trazer a informação para você tomar decisões conscientes. Eu acho muito mais interessante você já trabalhar da maneira correta, independente de você estar regularizado ou não. Eu acho que é muito menos dor de cabeça, sabe? Essa coisa de poder colocar a cabeça no travesseiro, aquela velha expressão, eu gosto muito dela. Acho ela muito pertinente. E acaba que isso leva para o meu terceiro ponto final que eu queria trazer. A lista de alergênicos versus a regularização da produção. Hoje, felizmente, a gente já tem muitas empresas terceiristas que estão ajudando muito quem quer regularizar a sua produção de perfume, até com lotes pequenos, de 50, 100 unidades. Isso já está muito mais ao nosso alcance do que estava há alguns anos, tá? E eu só vou ler o que o pessoal está escrevendo aqui para continuar. Hecate Alquimias, parabéns, viu, querida? É uma postura louvável. Ela está falando que sempre deixa tudo claro o que está na composição dos seus perfumes. Parabéns, é uma atitude muito louvável mesmo. A Gisele está comentando que mostra profissionalismo, seguir padrão, vou usar. Mostra mesmo. É uma coisa de muita qualidade que eu fico feliz de vocês duas estarem vendo isso. Só que é o seguinte, essa lista de alergênicos, então, ela é diferente da questão dos padrões da IFRA no seguinte sentido. Só é obrigado a seguir o padrão da IFRA quem é associado da IFRA ou quem se propõe a seguir os padrões da IFRA. Com os meus alunos, normalmente, quem é meu aluno sabe disso, eu normalmente considero como possibilidades tanto a IFRA, que na verdade eu priorizo, como também o Robert Tisserand no livro Essential Oil Safety. Mas sem referência não fica. Só que a IFRA tem essa peculiaridade, você não é obrigado a seguir se você não é associado. Mas a lista de alergênicos, se você vai fazer uma regularização de produto, você tem que apresentar a famosa carta de alergênicos ou declaração de alergênicos. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Ela é um documento, é uma carta mesmo, um documento onde você apresenta para poder fazer registro do produto, mostrando quais os alergênicos da lista de 26 até então, agora da de 82, quais alergênicos dessa lista estão presentes acima daquela concentração que precisa para indicar. Essa carta de alergênicos, para vocês terem uma ideia, ela vai gerar os dizeres de rotulagem, principalmente no que diz respeito a ingredientes, porque a gente tem que fazer essa carta para poder gerar essa parte do rótulo. E não estou fazendo propaganda, tá, gente? Isso aqui não é uma propaganda, mas eu faço carta de alergênico. Como na FSA eu já faço isso há um tempo, e teve um caso que eu gosto de trazer, que é o da minha colega Graça, eu fiz a carta de alergênicos dos 3 perfumes que ela estava lançando na época, e assim, eu que gosto muito de tabelas e matemática, para mim é um deleite ficar mexendo com tabela, mas fazer uma carta de alergênicos é um negócio que dá muito trabalho, porque você tem que destrinchar quase molécula a molécula do perfume ou do cosmético em termos de concentração, para você entender se está ou não ultrapassando aquele valor que eu preciso indicar. E para quem vai regularizar, essa carta ela é fundamental e ela deriva dessa lista, tá bom? Isso é outra coisa que eu queria que vocês entendessem. O próximo ponto, o penúltimo, que é o fato, esse costuma confundir muito também, é o seguinte:
será que porque está na lista de alergênicos, eu vou passar na pele e vou começar a ter alergia instantaneamente? Por incrível que pareça, algumas pessoas acham isso. É por questão de falta de informação mesmo, mas eu estou aqui agora para poder trazer essa informação para você. Agora você já deve ter matado essa charada. Estar na lista de alergênicos indica que sim, a substância tem um potencial de causar alergia, que já foi verificado em populações diversas por estudos, mas não significa que você vai passar o produto e vai desenvolver alergia ali na hora, tá bom? Até porque a simples presença da substância não é garantia do desenvolvimento de alergia. A alergia, ela tem aí muitos fatores interferentes, como a reatividade da própria pessoa, a concentração daquela molécula ou substância na pele, a frequência de uso, como que o produto é armazenado, porque, por exemplo, o limoneno em si, ele não tem problema nenhum, mas é o limoneno oxidado, por exemplo, armazenado em condições não adequadas, aí ele se torna um potente alergênico. É um tipo de coisa que a gente precisa explicar também. Estar na lista não necessariamente significa que você vai desenvolver ali uma alergia instantaneamente. É o potencial, é isso que a gente tem que entender. Deixa eu ver aqui, vocês colocaram mais comentários, deixa eu só ver. A Gisele, ela fez bastante isso no estágio de regulamentação, mas tinha uma planilha para colocar as quantidades. Faz e vende para nós essa planilha. Adorei, Gisele. Vou pensar nisso, tá? É uma boa sugestão. Mas que bom que você também pôde experimentar isso. Então você vai poder até testemunhar aqui para a gente o quanto que é complexo mesmo fazer esse trabalho. E a Lise está colocando aqui: esse tipo de conduta de antecipar esses cuidados com alergênicos dá segurança e credibilidade ao profissional que produz produtos artesanais. Eu não falaria melhor. Excelente a sua frase, é isso mesmo, tá? A gente traz um peso para o nosso trabalho, uma robustez para o nosso trabalho que fala por si só. E o último ponto, eu não sei se o Júlio está aí ainda. Se você não tiver, Júlio, essa é a resposta para você. O Júlio comentou lá no início, ele perguntou como que fica isso para perfumes que usam tinturas. Excelente pergunta. Se você ainda tiver aí, eu espero que você já tenha entendido, porque eu falei que a resposta ia acontecer ao longo da live. Mas para poder sacramentar essa resposta, a tintura, ela é uma matéria-prima complexa. Olha o Júlio aí. A tintura é uma matéria-prima complexa, que dependendo do material aromático base, eu vou ter concentrações talvez menores, talvez próximas. Tintura é um assunto muito complexo, que não dá para entrar nas minúcias aqui agora, mas eu posso ter sim a concentração de determinadas moléculas que vão fazer com que, ao usar a tintura, essa molécula ultrapasse aquele limite que eu precise indicar. Então, sim, em perfumes que eu uso tintura, eu também vou ter que tomar esse cuidado, principalmente quando eu sei que o material de origem da tintura, ele tem moléculas que estão presentes nessa lista. Sabe qual seria a nossa situação ideal? É uma situação que, infelizmente, eu ainda não vi acontecer aqui. Seria a gente ter cromatografia das nossas tinturas, porque aí sim a gente saberia o quanto daquelas moléculas estão ali. Mas até o momento, a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer uma equivalência com outros materiais cujo material de partida da tintura a gente tem. Imagina que você vai fazer uma tintura de lavanda. Se você está usando a tintura de lavanda, você pode considerar isso não é oficial. A gente não tem tintura de lavanda na lista de alergênicos, mas a gente tem linalol, por exemplo. O ideal seria eu ter uma cromatografia da tintura, tá? Seria o ideal para eu saber o que tem ali e quanto que tem. Mas se você achar pertinente, achar prudente, eu gosto dessa abordagem. Quando a tintura tem uma molécula
que está ali ou tem um material equivalente, é interessante considerar a indicação da tintura. Eu acho que a gente pode talvez pecar pelo excesso, mas nesse caso vale a pena. Respondi. Enquanto isso eu olho aqui o que a Cora escreveu. Da mesma forma acontece com os alimentos, precisa ser descrito, nem por isso todos terão alergia. Exatamente, é o mesmo caso dos alimentos, que você tem lá, contém glúten, contém derivados disso e daquilo, não necessariamente a pessoa vai ter alergia. Mas para quem tem, é precioso, porque imagina o que acontece quando você não tem tolerância ao glúten e come alguma coisa que tem glúten sem saber. O princípio é exatamente o mesmo. Entenderam por que a gente não precisa ter medo da lista de alergênicos? Não é para ter medo, ela não está proibindo nada. É claro que dá trabalho, uma lista de 82 substâncias dá trabalho, porque se eu tiver ali um determinado número, eu vou ter que indicar isso, numa determinada concentração. Mas quando a gente entende as razões e a gente faz esse paralelo que a Cora fez com os alimentos, não sei vocês, mas eu acho que fica muito mais confortável. A gente tira um pouco essa sombra, esse medo em cima da lista de alergênicos. O Júlio trouxe um exemplo muito bom, que eu acho que complementa a dúvida dele, que ele ficou em dúvida porque já viu fragrâncias com indicação tintura de ambergris, no caso. Eu não sei se nesse caso tem a ver com essa questão de lista de alergênicos não, tá, Júlio? Porque ambergris não é uma substância que a gente tem nessa lista, não é o caso. De qualquer modo, a sua dúvida continua válida, porque ela acabou levando a gente para poder entender melhor isso, tá? Igual eu falei, eu acho que uma postura sensata, principalmente quando a gente está lidando com uma matéria-prima como a tintura, que infelizmente, eu ainda não tenho cromatografias e eu não tenho como ir... Tem, mas é bastante caro. Eu não tenho assim com facilidade um laboratório que eu vou, olha aqui, faz essa cromatografia dessa tintura aqui para mim. Não é tão barato nem tão acessível quanto a gente acha, infelizmente, ainda. Por isso que é interessante colocar. Eu acho pertinente. Tudo bom, povo? Estamos no nosso tempo. Eu espero ter trazido para vocês um pouco mais de luz sobre esse assunto, que, como eu disse, isso aqui é uma introdução, é um assunto muito mais complexo, que envolve muitos braços dentro da segurança, mas a lista de alergênicos é um assunto que, se você quer trazer profissionalismo para suas criações, independente de você já estar indo para a regularização ou não, entender que a lista de alergênicos é importante você olhar para ela, isso é fundamental, tá? Ela precisa. Essa é diferente, como eu disse, dos padrões da IFRA, essa já é meio que todo mundo tem que dar uma olhada para ela mesmo, e agora você entende melhor por quê. É um cuidado que a gente tem com a gente mesmo e com quem vai usar os nossos perfumes. Perfume bom tem várias coisas que caracterizam um perfume para ele ser chamado de bom. Na minha opinião, uma das faces do perfume bom é o perfume seguro. Ô Júlio, fico feliz de você ter entendido que esses assuntos são diferentes. O Júlio está comentando aqui, porque não vai aparecer para você que vê depois, né? Que ele achou interessante segregar essa dúvida do alergênico e da concentração, que antes para ele era a mesma coisa. Que bom, fico feliz e espero que isso seja também para quem estiver assistindo depois. Meus caros, mais alguma coisa? Então eu vou me encaminhando para os nossos finalmente. E aí, se vocês tiverem mais algum comentário, vocês coloquem aí que eu ainda estou aqui. Se vocês não tiverem, tá tudo certo. Depois vocês assistem de novo, anotem coisas, procurem mais informações. Se você quiser depois, vem conhecer aqui os cursos da FSA. Eu sempre gosto de falar do assunto de segurança com os meus alunos. Esse é um dos assuntos que eu sempre gosto de comentar, tá?
Segurança dá um pouco de medo quando a gente começa a compreender algumas coisas, mas quando a gente entende principalmente a razão de ser dela, a gente vai ficando mais à vontade com o tema, tá? A Cora está comentando que é muito importante, sim, o tema, e imagina um cliente sofrer uma reação alérgica por conta de um produto. Pode dar uma dor de cabeça muito grande, pode mesmo. E vamos combinar que reação cutânea é uma coisa muito chata. Às vezes a gente... Uma queimadura que às vezes a gente tem é muito desagradável. Imagina uma questão de alergia, que ela inviabiliza o uso daquela substância, traz uma dor de cabeça danada. Certinho? Tudo bem até aqui, meu povo? Vamos então nos encaminhar para o finalmente. E aí, acredito que sim, semana que vem a gente está de novo aqui com as nossas conversas perfumadas. Maria Célia, seja bem-vinda, eu já estou finalizando, mas depois você assiste desde o início, tá? Esse assunto muito interessa você, e aí depois você pode assistir desde o início, tá bom? Muito obrigado você que ficou comigo aqui até agora e obrigado por você que está acompanhando aqui o trabalho da FSA. Semana que vem a gente vem então com outro tema dentro das nossas conversas perfumadas ou alguma outra coisa que eu traga de surpresa para vocês, tá bom? Esse fim de semana agora, depois de amanhã, nós vamos ter a aula de aperfeiçoamento em águas de colônia, um tema muito gostoso. Se você quiser saber um pouco mais de informações depois, é só você olhar aqui na descrição do perfil da FSA, tá bom? Obrigado a todo mundo, Regiane, Andréia, que está aí também, Júlio, Maria Célia, Gisele, todo mundo que alguém eu esqueci o nome, a Lise, que também estava aqui. É uma alegria ter vocês aqui comigo para a gente poder falar desse assunto tão bonito e tão importante, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima conversa, então. A bientôt!